Dando continuidade à correção dos nossos exercícios, número 3, então, um pote de geleia de morango contém 150 gramas, onde contém 28% de açúcar. Então, nessas 150 gramas do pote, 28% é açúcar. Letra A, o que significa a expressão 28% de açúcar, né? Então, a gente quer saber o que isso significa, não é cálculo, não é nada, é o seu significado. Pessoal, então o que quer dizer 28% de alguma coisa? 28%, 28 de um total de 100. Então, quer dizer que você tem 28% de açúcar, a cada 100 gramas, né, de açúcar, a cada 100 gramas do doce, 28 gramas são de açúcar, né? Então, eu posso colocar como resposta que a cada 100 gramas da geleia, cada 100 gramas da geleia, 28 gramas são de açúcar. Ok? Então, essa é a nossa letra A. Nossa letra B. Qual é o peso do açúcar contido neste pote de geleia? Eu quero saber quanto pesa o açúcar, que eu sei que tem 28% de açúcar. Se o pote tem 150 gramas, quantas gramas, né? Porque ele fala em peso, quantas gramas eu tenho de açúcar aí? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso cálculo. Eu tenho 28%, 28 sobre 100 de 150. Ok? 28% de 150. Então, vamos lá. Colocamos o nosso 1 embaixo para a gente poder fazer o nosso cálculo. 28 vezes o nosso 150 dá 4.200. Dividir, então, por 100, que é 100 vezes 1. Cancelamos os dois zeros, ok? 42 dividido por 1 é 42. Então, isso quer dizer que a geleia, né, tem 42 gramas de açúcar. Então, vamos lá. A geleia tem 42 gramas de açúcar. Então, ela tem 42 gramas de açúcar, ok? Então, no pote todo, das 150 gramas, 42 gramas são de açúcar. Questão número 4 agora. Numa lanchonete, Silvia pagou R$ 6,50 por um sanduíche e um refrigerante. Ainda deu uma gorjeta de 10% ao garçom. Letra A. Quanto o garçom recebeu de gorjeta? Então, vamos lá. Quero saber quanto que é 10% de 6,50 ou 6,50. Ok? Eu quero saber quanto que ele ganhou de gorjeta. Então, eu vou fazer 10% de 6,50. Ou 6,50, né? Falando em decimal, ok? Isso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou, em vez de multiplicar em forma de fração, eu vou fazer a divisão aqui, ó. Então, 10 dividido por 100, dividir por 100 é andar duas casas com a vírgula para a esquerda, né? Pro, não é para cancelar zero? Aqui, se a gente cancelar um zero de baixo com um zero de cima, ainda vou ter que dividir 1 por 10, tá? Então, já vou andar direto com a vírgula, ok? Então, vamos lá. Eu tinha o 10, né? Então, eu já vou copiar ele aqui embaixo, ó. A vírgula estava aqui, porque ela não aparece, ela tá sempre no final do número. Duas casas para a esquerda, uma, duas. Para a vírgula estar aqui, eu preciso colocar um zero. Então, 0,10 vezes o 6,50, ok? Que vai dar, então, 0,10 vezes 6,50 nos dá 0,65. O que significa esse 0,65? Quer dizer que o garçom, então, vai receber 65 centavos de gorjeta, ok? Então, o garçom recebeu 65 centavos, então 0,65, assim que eu escrevo 65 centavos de gorjeta. Vamos agora para a nossa letra B. Na B nós temos quanto Silvia pagou no total. Então, a Silvia pagou 6,50 pelo
lanche e o refrigerante, e ela deu 65 centavos de gorjeta pro garçom. Então, se eu quero saber quanto ela pagou no total, eu vou somar o preço do lanche com o refri, mais o quanto que ela deu de gorjeta. Então, aqui, ó, eu tenho que fazer 6,50 mais 0,65, ou mais 65 centavos, que vai dar 7,15. 7,15 representa R$ 7,15. Então, Silvia pagou, no total, R$ 7,15. Finalizamos, então, a questão 4. Então, viram que a 4 eu já resolver de uma maneira diferente, né? Lembrando que vocês podem optar pela maneira que acharem melhor. Multiplicar em forma de fração para depois dividir, ou dividir a primeira fração que representa a porcentagem para depois multiplicar, ok? Questão número 5 agora. Um relógio pode ser comprado em 4 prestações de R$ 150 ou à vista, com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Então, pessoal, se pagar, né, a prestação, que a gente chama que é o prazo, serão 4 prestações de R$ 150. E se pagar à vista, ele vai ter um desconto de 10%. Então, quanto que a gente vai pagar, né, se essa compra for feita à vista? Primeiro, eu tenho que descobrir o total do preço do relógio. Então, eu vou fazer 150 vezes 4, porque ele vai pagar 4 parcelas de R$ 150, que vai dar um total de R$ 600. Agora, eu quero saber quanto que ele vai ter de desconto. Duas maneiras para fazer. Primeiro, 10% de desconto. Então, eu vou fazer 10% de 600. Vou fazer em forma de decimal. Então, a gente fez antes isso aqui, né? 10 dividido por 100, acabamos de fazer, que dá 0,10 vezes 600, que me dá 60, seriam R$ 60, tá? Mas vai pagar R$ 60? Não, isso é 10% de 600, esse vai ser o desconto que ele vai ter. Daí, se eu quiser saber quanto que ele vai pagar, eu vou fazer o total, que é 600 menos 60, ok? Que vai me dar, então, os R$ 540. Pro disse que tem duas maneiras. Tem. A outra maneira seria, então, eu já fazer direto o quanto que ele vai pagar. Se ele tem 10% de desconto, ele vai pagar 90% do valor do produto. Então, eu posso fazer também dessa maneira, ó, 90% de 600. Transformando em decimal dá 0,90, divisão do 90 pelo 100. Eu andei duas casas, né? A vírgula estava aqui. 1, 2, vezes 600, que dá 540. Quando eu uso 90, eu já chego direto na resposta. Quando eu uso 10%, eu descubro o desconto. Como a pergunta não era em relação ao desconto, era quanto que vai pagar, né? Então, se eu utilizar o 10%, eu tenho que fazer os 600 menos os 60 para saber o preço. Aqui, utilizando 90, eu já chego no preço direto, porque ele vai pagar 90% do valor. O valor total é 100. Se ele tem 10% de desconto, ele paga 90% do valor, ok? Então, a nossa resposta aqui, se a compra for realizada à vista, né? Vamos colocar aqui, ó. Se a compra for realizada à vista, será pago R$ 540. Esse 540 ficou feio aqui, né? Então, R$ 540, ok? Fechamos, então, a questão 5. Nossa questãozinha de número 6 agora, né? Carolina acertou 30% das questões de uma prova e Juliana acertou 1/3. Qual delas acertou mais questões? Pessoal, eu tenho que comparar qual é maior, né? Porque o número maior é que acertou mais questões. Transformar o 30% em fração é mais ruim para comparar, porque vai que a minha fração não tem denominador 3. Como é que eu vou comparar qual é maior? Que é o que vai acontecer, não vamos ficar com denominadores iguais. E a outra maneira é transformar tudo em porcentagem, que é a maneira mais simples aqui. Então, eu vou pegar esse
1/3 e transformar em porcentagem. O que quer dizer esse 1/3? Que a cada 3 questões ela acertou uma, tá? Então, esse aqui a gente já viu, né? A gente teve exemplo das cestas de basquete, teve algumas situações também nos exercícios da aula anterior de porcentagem, tá? Então, aqui a questão 6, então eu tenho 1/3. Então, quanto que é 1/3 em forma de decimal? Eu tenho que transformar isso aqui em forma de decimal. Ou a gente sabe que pode encontrar uma fração equivalente, mas o 3 não tem múltiplos sendo 100, né? Então, eu deixo dessa maneira. Então, 1/3. E daí eu multiplico esse 1/3 por 100 para transformar isso em porcentagem. Quando eu faço a divisão do 1 pelo 3, eu estou encontrando um número decimal. E daí, para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. 1 dividido por 3 dá uma dízima periódica, que é 0,333, né? E continua. Vezes, então, o 100, para transformar esse número decimal em uma porcentagem. Que vai dar, então, aproximadamente, a gente diz, né? 33,33%. O que a gente diz? Esse símbolo aqui é o símbolo de aproximadamente. Até vou colocar aqui do lado também. Aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque a gente sabe que esse número é uma dízima, então é 33,3333 e assim vai por cento. Mas isso já basta para a gente saber quem acertou mais. Por quê? Carolina acertou 30%. Juliana, a gente viu agora, então, que ela acertou 33,33%, aproximadamente. Gente, 33,33 é nítido que é maior que 30. Então, quem acertou mais questões? Juliana acertou mais. Ela acertou, em média, 3,33% a mais, né? Juliana acertou mais do que Carolina. Então, Juliana acertou mais questões. Finalizamos a questão de número 6. Próximo vídeo a gente termina a nossa correção.